Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil inteiro tem uma expectativa muito grande sobre essa Casa Legislativa e sobre o Congresso Nacional. Há uma grande indagação, uma grande preocupação da população como um todo sobre os destinos do nosso país. Todos nós sabemos que nós estamos diante de uma crise financeira e fiscal de proporções nunca antes vistas na história do Brasil, parafraseando o ex-presidente, e que esse momento é um momento de rearrumação, de reorganização do país, da economia brasileira, para retomar, inclusive, aquilo que precisa ser retomado imediatamente, na medida em que nós temos hoje 11 milhões e 600 mil trabalhadores brasileiros, pais e mães de família, trabalhadores que precisam de uma ocupação que lhe dê garantia, lhe dê dignidade, muitas vezes, para o sustento das suas famílias. E essas pessoas precisam ser reincorporadas ao mercado de trabalho. Diante disso também nós estamos presenciando a retomada de um processo inflacionário em que a carestia, o descontrole de preço, faz com que nós tenhamos que conviver, inclusive, com um momento esdrúxulo na história nacional. O feijão custando quase o preço de um quilo de café, ninguém nunca tinha visto isso em momento algum da história do Brasil. E todo esse desarranjo, que passa, inclusive, pelos péssimos serviços públicos efetuados no que diz respeito à saúde pública, na segurança pública nem se fala, o caos da violência que é disseminado por todo o país, o crescimento da criminalidade no país, que só no ano passado teve 56 mil homicídios, nós precisamos exatamente de uma resposta para ele. Diante disso, é necessário que nós tenhamos a compreensão que até para votar as matérias... Pedir à galeria que se mantenha em silêncio, senão o que vai acontecer, o que é natural e é do regimento, é evacuar essa galeria. Melhor que assistam os debates para que nós tenhamos um final, quem sabe, feliz. Continua com a palavra o nobre deputado Danilo Forte. O senhor poderia repor meu tempo, senhor presidente? Eu queria que o senhor repusesse meu tempo. Diante disso, senhores presidentes, a todos que estão aqui na plenária, a sociedade brasileira como um todo, precisa entender que esse país precisa ser reorganizado. Nós não podemos mais ficar só no falso discurso, no dourado da pílula, que muitas vezes se transforma numa droga, querendo gerar uma indústria de benefícios, quando na realidade nós não temos condições de arcar e nem a economia brasileira de sustentá-los, porque a arrecadação do país vem caindo mês após mês. Há um déficit crescente, inclusive, das contas públicas. Já aquele déficit que foi colocado de 170 bilhões, talvez precise ser revisto em mais 23 bilhões, porque o tamanho das contas que precisam ser pagas está sendo muito menor do que a capacidade, é muito menor a capacidade de arrecadação do próprio Estado. Isso se reflete no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. Quantos prefeitos não estão aflitos aí pelo Brasil afora, porque não estão conseguindo sequer pagar a sua folha de pagamento? Os governadores também, está o exemplo recente, inclusive do estado do Rio de Janeiro, da agonia dos servidores públicos estaduais, porque tem a receber, tem o direito de receber, tem a obrigação do Estado de pagá-los, mas a desconformidade da política econômica fez com que a crise se acelerasse e que o Estado não tivesse condições de arcar exatamente com os seus pagamentos. E como numa família que gasta mais do que arrecada, também há o desequilíbrio. E ali é necessário um corte de despesa, ali é necessário uma regulamentação do teto do limite de gasto, para que essa família possa se reencontrar de novo, ter uns parâmetros colocados, que ela possa ter um gasto e possa, depois de quitar os seus débitos, superando os infortúnios muitas vezes, até de um oficial de justiça que bate à sua porta para levar um bem que foi financiado e não foi pago, um crediário que não foi quitado, ela pode também, a partir daí, se reequilibrar e voltar até o consumo. Assim também é o país, é o Brasil. O Brasil vive hoje uma situação aflitiva, em que tem os compromissos, precisa honrar os compromissos, mas a arrecadação não o permite. E para isso, nesse momento,
É necessário que a gente dê um basta à desorganização da gastança. É necessário que a gente dê um reequilíbrio para que a gente possa, a partir daí, enxugando as despesas, a gente possa ter um controle e, a partir desse controle, inclusive, buscar recuperar a credibilidade, a confiança necessária para a retomada dos investimentos, como aquele credor que perdeu o crédito e precisa retomar, precisa quitar suas dívidas, precisa reorganizar a sua planilha de pagamento e de recebimento para poder, a partir daí, readquirir o crédito e poder, inclusive, voltar a comprar no crediário, comprar fiado ou usar o cartão de crédito. A mesma coisa é o país. O país precisa recuperar a sua credibilidade. E esse esforço é necessário, seja de forma voluntária, quando nós podemos harmonizar uma pauta de votações capaz de dar ao país essas matérias, ou seja, de forma involuntária, quando o país não tiver mais condições de arcar os seus compromissos. E aí serão os servidores públicos, inclusive os parlamentares, que terão... Obrigado, deputado.